capítulo 45. E eu vou ler aqui somente o comecinho do versículo 5. Amém? Jeremias 45, 5. É uma pergunta do Senhor. Diz assim: e procura tu grandezas, não as busques. Amém? Feche os seus olhos. Poderoso Senhor Jesus, bendito seja o teu nome nessa noite para sempre. Senhor, fale conosco através da tua palavra e revele as intenções do coração humano, os mistérios da carne. Revele-nos a tua vontade e a glória do Senhor, e que essa palavra venha nos ajudar a continuar a nossa caminhada para a eternidade. Que seja algo que vem do trono do Senhor e não do coração maligno e vaidoso do homem. Do mais poderoso nome de Jesus, diga amém, Jesus. Pode sentar. O Senhor, Ele está fazendo uma séria indagação. E antes de nós nos aprofundarmos aqui, eu quero trazer algumas informações para você. Eu creio que a maioria já conhece muito bem o contexto do livro do profeta Jeremias. O Senhor levanta Jeremias com muita autoridade e ele começa a profetizar um juízo severo da parte do Senhor contra o povo de Deus que estava completamente afastado dos caminhos do Senhor, como se estivessem em um sono, não é? Dormentes, sem discernimento e seguindo toda sorte de pecado. Toda vez que eu leio esse livro, e como eu já preguei várias vezes aqui no livro de Jeremias, esse contexto ele me coloca muito medo. Por quê? Porque ele vai deixar claro que Deus avisa, que Deus repreende o pecado e que uma hora, sem o arrependimento, a consequência do pecado vai chegar. Amém, igreja? A consequência uma hora chega. Repita comigo: Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa, e quando o homem não se arrepende, ele colhe aquilo que plantou. E o salário do pecado, você sabe que é a morte. E muitas vezes o dano para algumas coisas é irreversível. Às vezes tem coisas que ainda a pessoa sofrendo mal, ela consegue correr e se arrepender. Mas às vezes o dano do que foi avisado é tão grande que não tem mais remédio, não tem mais recuperação. É por isso que a gente tem que levar a sério o aviso e o comando do Senhor. O Senhor, Ele não é uma brincadeira. A consequência do aviso do Senhor através de Jeremias e da dureza do coração do povo, você sabe bem, resultou em muitas mortes, muito derramamento de sangue e 70 anos de quê? De cativeiro na mão do rei da Babilônia.
Senhor avisou durante cerca de 5 reis, passaram 5 reis. É como se pegasse aqui o Brasil, não é? E o tempo em que um presidente governa a nação são quanto? 4 anos? Então você imagina, vem alguém aqui no Brasil e diz: Brasil, arrependa-se. Arrependa-se do pecado, pois o Senhor vai demolir essa nação se vocês não se arrependerem. Por causa do pecado, idolatria, feitiçaria, do homossexualismo, de toda essa corrupção, de tudo isso que está acontecendo. E aí ele prega uma vez e ninguém ouve. E ele continua pregando essa mesma mensagem. Aí passa um presidente, outro assume. Mais 4 anos, ele vem de novo e diz: arrependa-se. Aí troca o presidente de novo, e ele vem de novo, e a mensagem ainda é a mesma. E por aí, já se passaram 16 anos. Aí vem mais um, e vem mais outro. Aí já se foram, ou melhor, passaram todos, né? Aí já se foram 20 anos. Agora você imagina, 20 anos. É só um exemplo, uma nação ser exortada a voltar para o caminho do Senhor. E ela não volta. Quando o Senhor colocar em prática o que ele avisou, eu pergunto para você: é justiça ou não? Sim ou não? Não teve mudança. Então quando a gente olha para a Bíblia, antes de você ser contaminado por essa geração que diz que o Senhor é mau, que o Senhor é injusto, lembre-se, o Senhor avisou, amém? O Senhor poderia simplesmente vir acabar com tudo, ele não fez isso. Ele ama o seu povo, ele ama a sua vida. E nesse meio de uma ameaça de um severo juízo, vai surgir alguém que vai auxiliar o profeta Jeremias. E isso começa no capítulo 36. O que acontece ali? Um homem chamado Baruque, ele vai ser convocado para transcrever, para registrar em um rolo, em um pergaminho, a mensagem que o Senhor tinha dado a Jeremias. Então veja, Jeremias está preso, e ele manda chamar esse homem e diz assim: ó, anota tudo que eu vou dizer agora, porque Deus me disse. E aí você vai diante de todo mundo no dia do jejum e mostra essa mensagem aqui, do que vai acontecer. A mensagem chegou no rei. Tem que ter coragem para fazer isso, sim ou não? Hoje, se você fala certas coisas, no Brasil mesmo, já dá até cadeia. Ele vai e cumpre essa palavra. Então ele é um homem de valor, amém, igreja? É um homem valoroso. E ele é aquele que vai auxiliar Jeremias na conclusão da escrita desse livro aqui. E ele está ali, acompanhando cada profecia, anotando, registrando, cooperando e participando do ministério deste profeta. Só que o capítulo 45 vai revelar algo muito poderoso. E o Senhor vai surgir com essa indagação. E eu quero ler com você porque, de repente, você vai se identificar muito com esse homem chamado Baruque. Jeremias 45, verso 1, diz assim, ó: palavra que falou Jeremias a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro da boca de Jeremias, no 4º ano do rei Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Irmão, só quero abrir um parênteses aqui, olha para cá. Veja como Deus, ele é um Deus que lidar com uma multidão de pessoas, mas ele é um Deus também que trabalha na individualidade, amém? Eu quero dizer que Deus, ele conhece você. Você pode estar no meio de uma multidão, ele conhece cada uma daquelas pessoas ali, mas ele tem um trato pessoal diretamente com você. Então a gente não pode pensar que o Senhor, ele não enxerga o que eu penso,
o que eu falo e aquilo que eu faço. O Senhor está vendo tudo. Amém, igreja? Está vendo? Não tem como eu me camuflar dentro da casa de Deus, na obra de Deus, no meio do povo de Deus. O Senhor olhou para ele e leu o pensamento e disse: eu tenho um recado pessoal. Esse recado não é para o povo de Judá, não é para Jerusalém, não é para ninguém. Eu quero falar pessoalmente com você. Aí diz assim, versículo 3: disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou tristeza o Senhor, e tristeza a minha dor. Eu estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Ou seja, o Senhor acrescentou na minha vida só sofrimento. Eu já estava triste, eu já estava angustiado, eu já estava mal, e agora vem Deus e coloca mais sofrimento. Eu não tenho descanso. Na versão NTHL ele diz: eu desisto de tudo. Versículo de número 4: isso lhe dirás, assim diz o Senhor: eis que o que eu edifiquei, eu derribo, e o que eu plantei, eu arranco, e isso está em toda terra. E procuras tu grandeza, não as busques, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. Veja, o Senhor disse: você está se sentindo tão mal com isso? Está tão angustiado? Eu quero dizer para você que eu plantei e eu vou destruir o que eu plantei. Amém, igreja? A nação era de quem? Era do homem ou era de Deus? Era o povo de Deus. O Senhor disse: eu plantei, eu derrubo. Eu edifiquei, eu derrubo. Eu levantei, senão eu arranco da terra. E nesse meio, com um comando de destruição sobre a face da terra, procuras tu grandeza. O que eu vou te dar é que você escape com vida. Só a tua alma será poupada. Amém, igreja? Então veja, tem um aviso de Deus que a terra será desolada de um grande mal que vem, e tem alguém que tem acesso a todas essas informações, só que a mente dele só pensa em uma coisa: grandeza. Amém? Ele tem ideias altivas dentro do seu coração. Eu quero que você entenda que isso aqui é 18 anos antes do completo cativeiro da Babilônia. Então muita coisa já aconteceu, tá? Muita coisa já aconteceu. E mesmo assim parece que não foi o suficiente para mudar aquilo que estava dentro do coração desse homem. E ele era um homem de valor, um homem corajoso, e Deus o chamou para fazer aquilo ali ao lado de Jeremias. Só que o seu coração estava com ideias estranhas, e o Senhor veio para falar com ele. Irmãos, essa mensagem é muito séria. Por quê? Eu não sei você, mas eu creio que sim. Creio que você acredite nisso. Está claro, nós estamos nos últimos dias sobre a face da terra. Você entende isso? Entendendo ou não, você deveria acreditar nisso. Nós vimos profecias de terremoto se cumprindo, juízo contra idolatria. Tsunami se cumprindo, idolatria, pecado sexual, contra a prática homossexual, o juízo do coronavírus e tantos outros juízos sobre a face da terra. E quando a gente vê tudo isso, todo esse cerco de guerra e todas essas profecias concretizadas, só nos leva a entender uma coisa: o fim está próximo. Amém, igreja? O arrebatamento da igreja está
próximo. O Messias está vindo buscar a igreja. Diga glória a Deus. O Senhor vai julgar o pecado e vai limpar essa terra. Só que muitos de nós estamos exatamente como Baruque. O Senhor nos convocou para estarmos com Ele, recebendo a informação, a sua palavra, e o nosso coração ainda está cheio de outros planos. Veja, ele tinha outro plano. O plano dele não era escapar, não era preservar a sua vida. O plano dele era fazer outra coisa. Tinha outra saída, tinha outro caminho. O Senhor veio e diz: não busque isso. Amém, igreja? Não busque isso, não procure isso. Por quê? Porque não tem outra saída. O presente que eu vou te dar, veja, olha isso. O presente que eu vou te dar sobre essa desolação que vem sobre a terra, se você permanecer fiel, eu garanto a sua vida. Você vai escapar com a tua vida. Diga glória a Deus. A salvação. E eu fui olhando para a Bíblia e vendo alguns homens que eles receberam a informação de Deus e eles nunca mais olharam para trás. Pergunto a você: será que nós temos outros planos? Planos de grandeza. Você no comecinho vem logo ali. Planos de vaidade, de altivez. A gente está planejando e traçando outro caminho fora da rota da eternidade, e logo ali vem quem? O Messias. Veio o coronavírus, ficou todo mundo dizendo: é o Apocalipse, o fim do mundo começou. É agora, é o fim de tudo. É agora, Jesus vai voltar agora. Coronavírus saiu, parece que o corona nem veio, que o povo nem lembra mais. O temor saiu, o espanto saiu. É esse Deus que está dizendo que vai trazer um juízo, dizendo que o Messias vai vir. Essa palavra não vai falhar. E aí, eu fui lendo a palavra, aleluia. Eu fui lendo e vendo o exemplo de outros homens. Esse aqui foi exortado por Deus, e é claro, ele se corrigiu, um homem de Deus. E Deus cumpriu essa palavra, Deus o preservou. Eu quero citar alguns exemplos aqui. Eu quero que você vá comigo em Gênesis, rapidamente, capítulo de número 5. Exemplos de homens que, quando eles se encontraram com Deus, todo o pensamento de altivez, o segundo plano, o plano B, ele foi jogado fora, só tinha um plano. Aleluia. Gênesis 5, 21 e 22, amém? Diz assim: e viveu Enoque 65 anos, e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Aleluia. Quando você vai na carta aos Hebreus, a Bíblia vai dizer, não precisa abrir, tá bom? Diz que por meio da fé ele foi arrebatado. Ele não experimentou a morte. Por quê? Deus o tomou para si. Veja, Enoque tem um encontro com Deus, e a partir disso, ele não tem mais outro plano, ele não tem mais outro projeto, ele não pensa mais em outra coisa, dizendo: olha, isso aqui vai melhorar, não é? Deus vai fazer alguma coisa, vai melhorar. Não, ele começa a andar com Deus, e ele anda mais, e ele anda mais, e ele acredita que tem algo além disso aqui, e quando ele percebe, ele já não era mais. Deus o arrebatou. Diga glória a Deus. Ele caminhou com Deus. Ele esqueceu de tudo, deixou tudo de lado e caminhou somente com Deus. Deus o livrou.
Aí a gente vai mais um pouco para frente, nós vemos aqui a história de Noé, capítulo de número 6, versículo de número 9. Leia comigo, por favor. Diz assim, versículo 9, Gênesis 6, 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne está vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. Aí o versículo 22 diz assim, assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou, assim o fez. Noé estava lá, vivendo a vida dele, e andando com Deus, e caminhando com Deus. A medida da iniquidade chegou num local, e agora Deus vai intervir. E Deus diz: Noé, tudo vai expirar, porém se achou graça aos meus olhos. Faz o seguinte, Noé, larga todos os planos de grandeza, tudo que você pensa que você vai fazer, e faz o que eu estou mandando agora. Diga glória a Deus. Constrói uma arca, e vai escapar você e a sua família. Irmão, Noé obedeceu. Quantos anos? Quem lembra aí? 100 anos. 100 anos, 120 anos. Trabalhando todos os dias. O profeta do Senhor, ministrando agora na França, disse que Noé era o canto dos bêbados. Os bêbados zombavam de Noé. Todos os dias era uma zombaria. Só que a Bíblia diz que pela fé também, na carta aos Hebreus, Deus avisou Noé divinamente, e obedeceu, e o mundo antigo foi condenado por aquilo que Noé fez. Pregoeiro da justiça, ele escapou do juízo. Enoque andou com Deus e escapou. Noé andou com Deus e escapou. Diga glória a Deus. Pessoas que não olharam para trás, que não tinham outro plano, amém, igreja? Diante de uma ameaça terrível, eles não tinham outro plano, era caminhar com o Senhor, até que o Senhor fizesse algo. Nós temos aqui também o exemplo de Ló, em Gênesis capítulo de número 19. Eu quero ler aqui o versículo de número 17. Eu sei que Ló, ele é muito mal visto, mas a Bíblia chama ele de justo na carta de Pedro. Gênesis 19, versículo 17, diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Ló estava com dificuldade, disse: então essa cidade aqui está mais perto, só não destrói essa, deixa eu chegar lá, mas eu quero escapar pela minha vida. O anjo disse: vai e não olha para trás. A mulher de Ló não acreditou, olhou para trás. Ló confiou naquele comando, deixou tudo para trás e correu. Ficou lá, ficou dinheiro, ficou vaca, ficou boi, ficou tudo, que ele correu e salvou a sua vida, a sua alma. Apesar de toda a dificuldade, ele escapou, porque ele ouviu. Aleluia, já vem? Abraão estava lá naquele lugar onde havia muita idolatria, junto com a família do seu pai. O Senhor disse: sai daí, vai para um lugar que você nem conhece. E a Bíblia diz também na carta aos Hebreus que Abraão esperava uma cidade que era construída pela mão de Deus.
Ou seja, o Senhor fez uma promessa além daquela terra, de uma coisa mais elevada. Porque a promessa de Deus não é para essa vida, amém, igreja? A prioridade são as coisas eternas. E o que o Senhor Jesus ele fala sobre isso? Sobre alguém que tem um plano de grandeza, de vaidades, mas ele se esquece do principal, de escapar com a sua alma. Eu já estou finalizando. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 12. Nós estamos encerrando. O que o Messias falou sobre isso? E aqui Jesus ele fala algo muito sério, porque é um juízo pessoal. Ele não vai falar agora simplesmente é o fim do mundo, é um juízo pessoal. Lucas 12, versículo de número 13, diz assim, E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Versículo 16: Que propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido abundância. E ele razoava entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tem depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Agora eu pergunto para você: será que é pecado um homem que é rico e ele produziu mais do que ele esperava e ele diz assim: eu estou crescendo muito, eu vou comprar um espaço maior para que eu possa armazenar mais? Isso é pecado, sim ou não? Claro que não. Mas o que o texto está destacando aqui é que ele não se preocupava com o quê? Com a sua alma. E aí o versículo diz assim, versículo 20: Mas Deus lhe disse, veja o juízo pessoal: Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para louco, hoje pedirão a tua alma. O que você vai fazer com esse outro plano que você tinha? Você teve acesso à informação, você soube que precisava se arrepender, você sabe que o Senhor ele julga o pecado, ele vai julgar essa terra, e que ninguém vai escapar do juízo de Deus. Só que mesmo assim você tinha outro plano. O plano de Deus era o arrependimento e esperar em suas promessas. Só que na sua mente, no seu coração, e o que sai da sua boca é outra coisa. São coisas altivas e de grandeza. Eu planejo isso, eu penso aquilo, eu quero assim, eu espero assim. Só que o plano de Deus não é esse. O Senhor está dizendo: a tua recompensa, o teu galardão vai ser escapar com a tua alma. Diga glória a Deus. Por quê? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Acho que acerca de uns 10 anos atrás, eu e o supervisor, a gente arrumou uma confusão com o pastor, acho que nem lembra mais, por causa disso. Porque o pastor escreveu um livro, e o livro dizia assim: Como ganhar o mundo sem perder a alma. Eu falei: mas Jesus disse, ou é um ou é outro. Ou você ganha a alma e perde o mundo, ou você ganha o mundo e perde a alma. Ele estava dizendo que tinha como ganhar o mundo sem perder a alma. Tinha outro plano, não é?
Pensas grandeza? Não as pense. Escapa com vida. Diga glória a Deus. O Senhor quer poupar a tua vida. O que o Senhor está dizendo nessa noite é: será que você tem pensado na tua alma, na tua salvação, no seu relacionamento comigo, na sua comunhão? Como está o seu arrependimento diante de mim, diante do Senhor? Veja, eu estou planejando muita coisa, pensando muita coisa, mas eu esqueci que há um juízo prometido sobre o pecado, sobre essa terra, e que se eu não me preparar, e hoje for o dia que eu tenho que dar conta, e for pego de surpresa, eu ganhei tudo, mas eu não consegui livrar a minha alma do inferno. Isso é muito grave. Meu Deus, você quer ver como isso é grave? Liga a televisão e vai trocando de canal e ouve a pregação que vão falar. Você vai ver se está falando de grandeza ou está dizendo escapa pela tua vida. Irmãos, que nessa noite possamos fazer como Ló, correr sem olhar para trás. Aleluia. Foi o comando do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Barulho ouviu aquele conselho e creio eu que ele se arrependeu, porque ele era um homem de Deus. Nós estamos sujeitos a falhar, mas o arrependimento é uma decisão. Senhor, eu me arrependo, porque eu estava cheio de plano, cheio de coisas do mundo. A minha mente estava mundana, porque eu quero caminhar com o Senhor e planejar outra coisa. Só que o foco é esse aqui. Guarde essa palavra no coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude.